Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Pisotti. Hoje vamos fazer a correção da atividade quinzenal aí do dia 17 de maio a 28 de maio, né, que foi feita a atividade 12 e 13, né? A formação do território brasileiro. Vamos lá. O Brasil é um país de dimensões continentais, com grande diversidade de riquezas naturais e culturais. A abundância de recursos naturais, a grande extensão de terras férteis para a prática da agricultura e o extenso litoral ampliaram as possibilidades de exploração econômica do território. As atividades desenvolvidas favoreceram a concentração populacional e a integração do território brasileiro. Para entendermos como ele chegou ao seu território tal como conhecemos hoje, né, precisamos primeiro falar sobre as nossas fronteiras. As fronteiras do Brasil. As fronteiras servem para caracterizar a demarcação dos limites territoriais do país, de seus estados e municípios, e podem ser delimitadas por elementos naturais, rios, montanhas, ou por linhas imaginárias. Elas também podem ser alteradas ao longo do tempo, por acordos diplomáticos ou por causa de conflitos. Atualmente, nosso território é dividido em estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, né? Os estados que nós temos, 26 estados e o Distrito Federal. No início, né, a primeira forma de divisão político-administrativa, que não eram estados, eram chamadas de capitanias hereditárias, como a gente pode ver aqui no mapa, olha só. Nós temos São Tomé, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, Bahia de Todos os Santos, Pernambuco. Todas essas faixas aqui eram chamadas de capitanias hereditárias. E elas iam do litoral do Brasil até aqui, ó, a linha imaginária que demarcava a fronteira aqui, né, do território brasileiro, que seria o Tratado de Tordesilhas, tá? Chamado aqui de Meridiano de Tordesilhas, essa linha, né? Aí, olha só, com exceção do Equador e do Chile, o Brasil, né, ele faz fronteira hoje, né, o território brasileiro formado, ele faz fronteira com todos os países da América do Sul. O território hoje, não esse aqui, tá? Porque até então aqui nesse momento não tinha os países com esses nomes como nós conhecemos como tal são hoje, né? A ocupação do território brasileiro, né? Ao desembarcarem aqui, os portugueses encontraram vários povos indígenas que há séculos viviam distribuídos por nossas terras. Não existe um número exato sobre a quantidade de indígenas que viviam no território no período da chegada dos portugueses. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em 1500, ou seja, 521 anos atrás, aí, né, os números variavam entre 5 a 10 milhões de índios, dividido em aproximadamente 1000 povos. Esses povos apresentavam uma grande diversidade cultural, expressa principalmente por diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares, até mesmo organização social e física de suas aldeias. Nesse período, a concentração populacional ocorreu na faixa litorânea, devido aos poucos conhecimentos sobre as riquezas naturais existentes no território. Né? Então, olha só, quando os portugueses chegaram, primeiro chegaram na parte litorânea, né? Porque não tem como já entrar dentro do território. Nesse período ainda não existia avião, não tinha aeroporto, não tinha nada disso. E isso tudo, né, faz com que a primeira forma de ocupação aqui no Brasil tenha sido pelo litoral. E aí, continuando aqui a explicação, a partir da ocupação portuguesa, muitas transformações ocorreram nesse território. Seus limites se expandiram, novas atividades econômicas foram desenvolvidas e cidades surgiram. Assim, a ocupação das terras portuguesas, às quais se deu o nome de Brasil, foi se concretizando. É o que chamamos de colonização. Então, é óbvio que, galera, esse tratado aqui, que era até o pedaço do Brasil, né, hoje é só um pedaço do Brasil, mas que antes representava, que vinha a ser chamado de Brasil, não ficou só nisso, né? O Brasil foi conquistando outros territórios. O processo de colonização foi ultrapassando o próprio Tratado de Tordesilhas, formando outros tratados, né, que fez com que o território se expandisse e chegasse à configuração que é hoje o território brasileiro. E aí, continuando, né? Com a colonização, além de expandirem seu comércio, os países europeus, Portugal, Espanha, principalmente aqui no caso do Brasil, né, impõem também seus valores, hábitos, organização política sobre os povos colonizados. As atividades comerciais foram iniciadas, né, aqui no Brasil com a exploração do pau-brasil e em seguida, galera, foi para a atividade açucareira. Então agora nós vamos tentar compreender como que
o território brasileiro se constrói a partir dessas atividades. Nós temos o primeiro momento aqui a produção de pau-brasil, né? Em segundo momento nós temos atividades açucareiras trazendo aí o surgimento das primeiras cidades no território do Brasil. Né? Tempos depois foi descoberto jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais. Depois, com a queda da extração do ouro, surgiram outras atividades na metade do século XIX. O café, a agropecuária e a extração do látex, por exemplo. Né? É interessante destacarmos que com os lucros obtidos com o café foram, em partes, investidos nas atividades industrial, que se concentrou, né, em São Paulo. Então, olha só que fato importante. Foi o café, né, que gerou muitos lucros, uma acumulação de riqueza, e com essa acumulação de riqueza que permitiu um investimento em infraestrutura para que as atividades industriais que já estavam a todo vapor no continente europeu pudessem ser instaladas aqui no Brasil, na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né, dando início ao processo de industrialização do território brasileiro. Então, assim, numa ordem cronológica das explorações, né, das atividades produtivas, nós temos o pau-brasil, né, a cana-de-açúcar, né, produzindo assim açúcar, vem aí a mineração com a produção do ouro, né, aí depois temos aqui, logo praticamente paralela, acontecendo de forma paralela, o café, né, a pecuária, a extração do látex, né, lá na região norte, e aí com isso o território vai aumentando, o que era somente isso, já vai se expandindo para outras áreas, e o café, que trouxe muita riqueza para o país, foi também um combustível, vamos dizer assim, né, a riqueza do café para a promoção das atividades industriais, que se concentrou na região sudeste, especificamente aí no estado de São Paulo. E agora, para a gente tentar entender como que era essa relação da colônia com a metrópole, do Brasil com Portugal, no nosso caso. Bom, o comércio entre as metrópoles europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra e as colônias era regulado pelo Pacto Colonial, que gerava uma relação de dependência entre elas. Então, lá, as metrópoles elas forneciam os produtos prontos para a comercialização, né? E as colônias elas forneciam a matéria-prima, produtos agrícolas, minerais e mão de obra escravizada. E aí esse produto, essa matéria-prima ia para a metrópole, que era, né, feitos produtos, né, industrializados e comercializado com as colônias. Então havia uma troca aí. A colônia oferecia matéria-prima e a metrópole devolvia essa matéria-prima muito mais valorizada, né, muito mais cara, em forma de produto, porque a metrópole já estava se industrializando. E aí tem aqui, né, ou seja, as colônias atendiam os interesses econômicos das metrópoles e as modificações no ambiente natural. A organização e a expansão territorial ocorreram para atender a esses interesses. As atividades econômicas se desenvolveram de maneira independente em diferentes regiões do país e, por conta disso, a população se concentrava mais em algumas regiões. Apenas ao longo do século XX, com a urbanização e a industrialização, o território brasileiro começa a integração entre suas regiões e, com isso, a população se distribui melhor pelo seu território. Agora vamos tentar aqui, através da Marinha do Tempo, tentar acomodar toda essa quantidade de informações que a gente acabou de aprender aqui, né? Uma linha do tempo que vai demonstrar a importância dessas atividades econômicas para a formação do território brasileiro. E aí nós temos hoje 521 anos, então aqui nós vamos dividir em blocos de 100. Ó, século XV, que é de 1500 a 1600, né? Aí tem aqui o século século XVI, que é de 1500 a 1600, século XVII, que é de 1600 a 1700, século XVIII, que é de 1700 a 1800, século XIX, que é de 1800 a 1900. E aí nós temos aqui todos os blocos, né? 100, 200, 300, 400 anos aí de história, para que a gente possa tentar fazer uma linha do tempo como que as atividades econômicas elas contribuíram para a formação do território. E levando aí atividades econômicas, todas aquelas que a gente acabou de falar. A cana-de-açúcar, a exploração do pau-brasil, a mineração. Vamos lá que a gente vai tentar entender. Vamos lá, no século XVI, 1500, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil.
Primeira coisa, ocuparam a faixa litorânea, né? Ocuparam essa faixa aqui, galera, litorânea, a faixa do litoral, olha só, ó, essa faixa aqui. Ocuparam primeiro, porque chegaram primeiro por aqui. Então, obviamente, vão ocupar primeiro essa parte. E aí, a primeira exploração foi o pau-brasil, com o intuito de encontrar metais preciosos, não encontraram, e descobriram aí com a relação com os índios essa árvore que emite aí, que produz uma tinta, né, uma tinta vermelha, que foi usado aí para tingir tecido, e aí era explorada essa árvore aqui como uma forma de obter renda. Exploração do pau-brasil na Mata Atlântica. Foi uma exploração foi uma exploração muito forte que quase extinguiu essa árvore da nossa flora, né? Então, e com certeza impactou muito na Mata Atlântica, que hoje é uma dos biomas aqui mais degradados do nosso país. Um dos menores biomas do nosso país aí. A produção de cana-de-açúcar, tabaco e gado também foi logo em seguida, né? A cana-de-açúcar com ali a exploração, né, a transformação da cana em açúcar, e aí você tem ali o surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias bem rudimentares, bem arcaicas, né, que são os engenhos que vão fazer a transformação da matéria-prima cana-de-açúcar em açúcar, o tabaco também, que era a folha, né, do tabaco, e o gado. E aí tem a ocupação das primeiras terras indígenas, começa a ocupar nesse momento. E também ocorre uma organização de expedições para conhecimento e exploração do interior do território. Então é uma intenção de sair do litoral e ir para dentro do território brasileiro por meio de expedições que eram chamadas de bandeiras, né, e entradas. Eram chamadas dessa forma para tentar encontrar metais preciosos e capturar indígenas para servir de mão de obra escrava. Tanto que esse movimento conseguem fazer as duas coisas. Capturam indígenas e mais tarde encontram metais preciosos. E aí vamos dar uma continuidade. Século XVII, aí já é 1600 a 1700. Nós temos a ocupação portuguesa de terras a oeste, né? Então, assim, nós já temos aí os portugueses já chegando no interior do território brasileiro, né? Desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Então, olha só, já tem aqui, ó, ocupações portuguesas depois dessa linha aqui, que pertencia a Portugal, ou seja, já tinham ocupações portuguesas nas terras espanholas, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Ó. Busca das drogas do sertão, que as drogas do sertão, galera, eram os produtos, né, medicinais ali extraídos da floresta amazônica, né? E uma das formas de entrar dentro dessa floresta muito densa era pelo rio Amazonas. Uma forma de você adentrar dentro da floresta. E a pecuária também era uma forma de produção econômica que, além de gerar alimento, né, contribuiu também para a exploração do território, pois o gado, né, o rebanho, ele contribuía no desmatamento, para clarear um pouco a visão da floresta e entrar dentro das florestas. E as bandeiras continuaram, né, os movimentos de bandeiras, as expedições originadas principalmente de São Paulo, né, para a escravização de povos indígenas e a busca de metais preciosos, e também agora, né, a destruição de quilombos, que eram aqueles povoados habitados por escravos fugitivos. Os negros já estavam sendo escravizados aqui, já o tráfico negreiro já estava acontecendo, e aí você tem já a formação dos quilombos nesse período, como movimentos e formas dentro do território, eram territórios de resistências, né, dos negros escravizados que fugiam na tentativa da liberdade, da busca da liberdade, e criavam esses territórios de resistência, chamado quilombos. E as bandeiras também, que era um movimento de expedição organizado pelos portugueses, também saíam agora com o intuito de destruir, né, esses quilombos e identificar os negros escravizados fugitivos, né? E aí temos aqui no século XVIII já, que é em torno de 1700 a 1800, a maior ocupação do interior do Brasil por questões econômicas, né? Já tem aí o interior já mais povoado, mais ocupado. A formação de povoado, vilas, cidades no interior já estava acontecendo. Tem aqui o destaque, que aí é uma descoberta aí
das bandeiras, né, a mineração em Minas Gerais, o ouro em Minas Gerais e as atividades comerciais interligando várias regiões do território aí, movimentando, né, esse ouro sendo uma das atividades mais rentáveis ali até então desse momento da história do Brasil. E com isso, essa atividade fez com que canais de comunicação entre outras regiões do país fossem estabelecidos, estradas, vamos dizer assim. Né? Estradas foram construídas fazendo a interligação de várias regiões do território. E aí, por fim, no século XIX, já em 1800, variadas atividades econômicas se espalham pelo Brasil. Né? Exemplo do cacau no sul da Bahia, o café no Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E a borracha, que é o látex na Amazônia, aí, através da exploração dos seringueiros. Vale destacar aqui que o café, né, como uma das maiores riquezas aqui, produção de dinheiro da época, trouxe muita grana, muito dinheiro, e esse dinheiro gerou um acúmulo de riqueza para os donos das fazendas de café, que possibilitou, né, esse acúmulo de riqueza, um investimento em determinadas infraestruturas, como rodovias, estradas, meios de comunicação. E essa infraestrutura básica que foi estabelecida pela região aqui do café, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, foi o que tornou possível a implantação das indústrias, até mesmo pelos antigos produtores de café da região. E aí, vamos aqui para a atividade, né? O mapa da primeira folha, aquele do Tratado de Tordesilha, que mostra as capitanias hereditárias, né? Que tem a demarcação da linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. O mapa da primeira... Vamos para as atividades. Número 1. O mapa da primeira folha, que mostra as capitanias hereditárias, tem a demarcação da linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, né? Foi importante para a formação do território do Brasil. Pesquise e responda a opção correta. Vamos lá. Letra A. Tratado que permitia aos países ibéricos, Portugal e Espanha, porque pertence à Península Ibérica, lá na Europa, a exploração das terras recém-descobertas. A ideia era delimitar quais terras e rotas marítimas poderiam ser exploradas por cada uma das nações. O tratado ele tinha essa finalidade. O tratado ele permitiu Portugal avançar para as terras mais a oeste do território brasileiro. Não, galera, pelo contrário, o tratado definia que Portugal só tinha da linha do Tratado de Tordesilhas para leste. Para oeste pertencia da Espanha, então Portugal não tinha essa permissão. O tratado permitia ao Brasil sua independência em relação à sua metrópole. Não, o tratado só definia que aquelas terras a leste pertenciam a Portugal. Tratado espanhol que permitia o trabalho escravo de índios e negros africanos escravizados. Também não condiz com o Tratado de Tordesilhas. Então a resposta correta, galera, aqui é a letra A. É o tratado que permitia aos países ibéricos, Portugal e Espanha, a exploração das terras recém-descobertas. No caso aqui, a América, né? A ideia era delimitar quais terras e rotas marítimas podiam ser exploradas por cada uma das nações. Portugal ficando a leste do Tratado de Tordesilhas, da linha, né? E Espanha ficando a oeste. Dessa forma, nós temos aqui essa resposta aqui como correta, a letra A. E vamos para a questão número 2. Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que ocorreram. Então vamos aqui analisar aqui qual foi o século, né, e colocar ele aqui. Vamos colocar a letra A, B, C ou D, para tentar facilitar aqui a nossa explicação. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importante, como a produção de café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras. Na Amazônia, houve avanço da ocupação por causa da produção da borracha. Olha, isso aqui já acontece mais no final, a partir daquela linha do tempo que nós lemos. Mas vamos ler as outras para ver se tem algum outro elemento que nos amostre outra informação. Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Neste período, a ocupação se concentrava no litoral. Já aqui já nos mostra o primeiro momento. Ocupação no litoral e a exploração do pau-brasil. A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Aqui já nos mostra um momento intermediário.
E vamos ver aqui a última. A expansão do povoamento acompanhou a produção da cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território. E as buscas pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, possibilitou o início da ocupação amazônica pelos portugueses. Então, olha só, essa primeira aqui vai ser a letra A, século XVI. Ó, século XVI. Aqui vai ser a letra A. Aqui, galera, expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes. Aqui é o terceiro momento. Aqui vai ser o segundo momento. A expansão do povoamento acompanhou a produção da cana-de-açúcar, que foi aqui o segundo momento. A segunda pau-brasil e cana-de-açúcar foram as primeiras formas de explorar, né, economicamente o território. Né? A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e as buscas pelas drogas do sertão, ou seja, ainda não tinha encontrado ainda as drogas do sertão, né, que possibilitou o início da ocupação amazônica. Já aqui, nós temos a expansão da pecuária pelo território, a exploração do ouro, diamantes, né, e principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste, que já começa a exploração das terras a oeste, principalmente o ouro, a mineração em Minas Gerais. E aqui nós já temos o século XIX, que já é a parte onde o café já está sendo produzido aqui, que é a letra D. Então a sequência correta aí é a letra D, século XIX, século XVIII, XVII e século XVI. Século XIX, século XVI, século XVIII e século XVII. Número 3. Essa atividade praticamente começa com a seguinte frase. O Brasil é um país de dimensões continentais. Está lá em cima. Aqui, ó. O Brasil é um país de dimensões continentais. O que a frase significa? Significa que o Brasil é um continente? Ela afirma que o Brasil é um continente? Não. Que o Brasil é pequeno? Pelo contrário. Que o Brasil é o maior país do mundo? Não. E letra D, que o Brasil é tão grande quanto o continente. Galera, essa aqui é a resposta correta. Porque aqui, o maior país do mundo não é porque é a Rússia. Que o Brasil é pequeno? Não, o Brasil não é um país pequeno. Ele é o maior do continente dele, da América do Sul. Que o Brasil é um continente? Também não quis dizer isso. Tem dimensões, tem um tamanho de um continente. É tão grande quanto um continente. Então a resposta correta é a letra D. Bom, galera, é isso aí. Cuidem-se, espero que vocês tenham gostado da correção. Fique com Deus. Beijos, abraços e fui!